Obrigado, Bob. Obrigado, filho. O ano de 2019, irmãos, nós vamos viver o ano do retorno. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Joel, no capítulo 2 de Joel. Depois dessa mensagem, nós vamos ter mais uma apresentação. Também teremos aquele momento onde estaremos de joelhos, recebendo o ano de 2019, orando, buscando de Deus o respaldo. E também vamos ter a ceia do Senhor. E depois da ceia estaremos encerrando, trazendo no altar também o nosso projeto de vida, orando, pedindo a Deus que abençoe os nossos projetos para o ano de 2019. Você tem um projeto para o ano de 2019? Aleluia. Então nós vamos apresentar isso diante do Senhor nessa noite. Mas vamos ler aqui um texto da palavra de Deus. Pode ficar sentado como você está. Joel capítulo 2. O livro de Joel, capítulo 2. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Então tá bom, maravilha. Olha o que diz a partir do versículo 12. E eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler esse texto durante a mensagem. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, e não as suas vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar, deixe uma bênção para vocês. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal, ofertas e derramadas perante o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião e decretem jejum santo. Convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia. Juntem os anciãos, reúnam as crianças, aquelas que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, ó Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piadas entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. E o Senhor respondeu então ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozijem-se e alegrem-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, e a figueira e a videira ficam carregadas. Ó povo de Sião, alegrem-se e regozijem-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, e as de outono e as da primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o devorador e o cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso,
derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Pai, nós queremos, ó Deus, pedir que através do Teu Espírito Santo, o Senhor, ó Pai, traga-nos esta palavra e que ela venha de encontro aos nossos corações e desperte nessa noite os nossos corações, para que possamos entender, Senhor, o quão urgente, o quão necessário é retornarmos para o Senhor. Se nos voltarmos para Ti, o Senhor se voltará para nós. Que possamos entender isso, ó Pai, para que possamos já começar o novo ano bem na presença do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa mensagem é propício. É tempo da igreja retornar para Deus. Uai, pastor, retornar para Deus? Eu já estou com Deus. Eu vivo diante de Deus. Irmãos, Israel, ela era e ela é a nação escolhida por Deus, o povo que Deus escolheu, mas era um povo que de vez em quando se afastava de Deus. De vez em outra ia se distanciando de Deus. E isso aborrecia Deus, isso deixava Deus triste, ao ponto do próprio Deus enviar até exércitos inimigos para afligir Israel. Quando não era um exército de homens, era gafanhotos que destruía tudo. Porque Deus se entristecia com as atitudes de Israel. E Israel se afastava do Senhor. Mas quando Israel se voltava para Deus, as bênçãos também retornavam sobre o seu povo. Irmãos, um dos sintomas, eu quero que você preste muita atenção, um dos sintomas quando nós estamos enfermos fisicamente, quando estamos doentes, é febre, né, Maria? Febre. Maria hoje teve febre. E a pastora falou, estranho, Maria estava bem. E de repente uma febre. A febre indica que tem alguma coisa errada com o nosso organismo. Às vezes, meu irmão, você perde o apetite. Você estava tranquilo, normal, se alimentando bem, de uma hora para outra você perdeu o apetite, você já não tem mais aquele apetite de se alimentar, começa a emagrecer, é outro sinal de que alguma coisa está errada com o seu organismo. Às vezes você não tem vontade de comer nada, eu não sei se você já passou por isso. Às vezes você está entrando naquele estado de depressão, ou seja, você perdeu a fome. É um sinal de que há uma doença no físico. Às vezes está na alma, refletindo no físico. Irmãos, eu me lembro, quando eu tive dengue, por dias, foi uma semana terrível, a minha pele doía, e eu não conseguia comer direito, não tinha apetite para comer, e a comida ficava um gosto amargo na boca. Foi uma semana assim. E aí, meu irmão, depois eu fiquei pensando, como pode um inseto tão pequenininho, tão minúsculo, tão pequeno, um inseto tão insignificante, fazer tanto estrago? Tirou meu apetite, me deu febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas juntas, me fez ficar na cama. Um inseto insignificante, ao ponto de não querer fazer nada. Quando, não sei se você já, infelizmente, teve a triste experiência de pegar dengue, então você sabe do que eu estou falando. Você chega àquele ponto que você não quer nada, a não ser ficar deitado e com dor no corpo. Então eu quero nessa noite, irmãos, nessa virada de ano, eu quero lhe fazer 6 perguntas. Perguntas que Deus começou a ministrar no meu coração desde o nosso projeto Daniel. Eu quero te fazer 6 perguntinhas básicas nessa noite.
antes de nós entrarmos no ano do retorno, você precisa receber essas 4 perguntas. E, se possível, meu irmão, ter uma resposta sábia para essas perguntas que eu quero lhe fazer nessa noite. Esse mosquitinho insignificante, que tem o nome de Aedes aegypti, esse mosquito, meu irmão, eu quero aqui te fazer uma primeira pergunta. Você vai achar estranho, mas daqui a pouco você vai entender. O Aedes aegypti espiritual já te picou? Uai, pastor, existe isso aí? É porque, meu irmão, eu quero aqui hoje fazer uma analogia. Foi o que Deus, o Espírito Santo, Ele me trouxe isso, sabe, durante o projeto Daniel. Eu fiquei colocando o dia, o tempo em que eu tive dengue. E aí, meu irmão, Deus me deu assim um rema, uma revelação, uma coisa interessante. E aí eu quero fazer uma analogia. Analogia é o quê? Comparação. Uma simples comparação. E você vai ver, meu irmão, que tem muito a ver. O Aedes aegypti, eu posso fazer uma analogia. O mosquitinho insignificante é o quê? O diabo. Uai, pastor, o diabo é insignificante? É. Ele já está derrotado. Jesus já pisou na cabeça dele. Já esmagou a cabeça dele. Ele não pode mais, meu irmão, destruir as nossas vidas. A palavra de Deus fala, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então eu entendo que o diabo é insignificante, porque ele já está derrotado. Jesus já ressuscitou. Tem mais de 2000 anos que o diabo está tendo que engolir isso. Ele é derrotado. Insignificante. É o Aedes aegypti espiritual. E olha a primeira pergunta que eu te fiz. O Aedes aegypti espiritual já te picou alguma vez? O vírus que é liberado por esse mosquitinho Aedes aegypti é dengue, zika e chikungunya. O que seria isso? É o pecado. Quando o Aedes aegypti te pica, você fica mal. Porque libera no seu organismo, na sua corrente sanguínea, um vírus. Às vezes a zika, às vezes a dengue, às vezes a chikungunya. E os sintomas que esse vírus traz, que ele desencadeia, é febre, dores, falta de apetite, dor de cabeça, dor nas juntas e por aí vai. Então, querido, eu chego a uma conclusão. Eu quero que você preste atenção. Que uma grande parte da igreja do Senhor hoje, no tempo em que nós estamos vivendo, no dia de hoje, está sofrendo com os males transmitidos pelo Aedes aegypti espiritual. Infelizmente, é assim que nós temos visto a igreja. Eu tenho visto a igreja hoje, meu irmão, em dia sofrendo com os sintomas, os males desse terrível ataque do Aedes aegypti espiritual, que é apatia espiritual. A igreja do Senhor hoje, meu irmão, em pleno século 21, em pleno véspera da volta de Cristo, está sofrendo com sintomas da apatia espiritual. O que é apatia, meu irmão? Você perde a vontade. Você não quer, você não está querendo, você não quer nada. E aí, meu irmão, é a perda do apetite. Porque o vírus da dengue provoca isso. Então, a Aedes aegypti espiritual, meu irmão, depois que ele pica, ele começa a provocar umas coisas interessantes. E a igreja começa a faltar com o apetite de orar. A igreja não está tendo mais apetite para orar, apetite para ler Bíblia, apetite, meu irmão, sabe, para adorar. Está faltando esse apetite na vida da igreja. O que será que está acontecendo com a igreja do Senhor? Que não quer mais ler Bíblia, não quer mais orar, não quer mais jejuar, não quer mais adorar. Irmãos, esse ataque desse Aedes aegypti espiritual, chamado diabo, está, sabe, destruindo, está conseguindo infestar de tal forma a igreja do Senhor, desencadeando, liberando esse vírus, e esse vírus provocando esses sintomas.
tão terríveis, que a igreja do Senhor vem para o templo para cultuar e sai doente. Entra doente e sai doente. E quando eu falo doente, meu irmão, não estou falando do físico, não, estou falando da alma. O que nós temos de pessoas por aí, meu irmão, enfermos na alma, vindo aos cultos não é brincadeira. Não é brincadeira. O que tem de crente, meu irmão, perdendo o apetite da vida. Nos últimos 3, 4 meses, foi em torno de 6 pastores ou diáconos ou presbíteros que tiraram a sua própria vida. Você está vendo isso pela televisão. Alguma coisa está acontecendo com a igreja do Senhor. A falta de apetite espiritual, a falta de apetite pelo mover de Deus. Há uma apatia, meu irmão. Algo muito estranho. Falta de apetite pelas manifestações do Espírito Santo de Deus. A igreja tem ignorado o Espírito Santo. Eu disse uma frase aqui que eu li num livro, que eu estou lendo esse livro, e a pastora até, ela ficou incomodada com essa frase. Estamos diante, parece que, do Deus desconhecido. Há uma falta de apetite pelo reino de Deus. O interessante, meu irmão, que parece que está se desenvolvendo na vida de muitos um tipo de apetite oposto pelo mundo, pelo pecado. E está faltando apetite pelas coisas de Deus. Hoje temos uma igreja que não ora, que não lê Bíblia, que não jejua, e quer ir para o céu só pela graça, só pela graça e só pela graça. E muitos vão ter um grande problema, meu irmão, quando a trombeta tocar. Quando alguém manifesta os sintomas de falta de apetite, febre, dor, está sinalizando que alguma coisa está errado. Toda vez, meu irmão, você começou a tossir sem nada, sem mais, sem menos, pode ir para o médico. Aqui, nosso vizinho aqui, na rua de baixo aqui, começou a tossir, não deu por conta, não deu nada, tal. Quando foi no médico, quando foi levado para o hospital, por causa da crise de tosse, do hospital não saiu, morreu. Porque quando chegou lá já era tarde demais, estava tossindo, o organismo estava sinalizando, tem alguma coisa errada. Quando chegou lá, meu irmão, estava com, acho que uma tuberculose, e não sabia, e morreu. Aqui na rua de baixo. Nós estamos brincando, irmãos, com a saúde espiritual. Quando você vê um sintoma e você não procura um médico, você está tossindo, você está com febre de 40 graus a ponto de dar uma convulsão, e você fala, não, vou melhorar, me deixa quieto aqui, você pode ter uma convulsão e morrer. Ou seja, a ignorância por não procurar o médico quando o corpo está sinalizando, tem alguma coisa errada. Uma dor de cabeça, aquela dor na nuca terrível, e você não vai, porque talvez, meu irmão, você não sabe, até então a sua pressão esteve ótima, mas de uma hora para outra você não tem o entendimento, você não tem aparelho em casa, a sua pressão pode estar lá no alto, e a nuca está doendo, aquela dor terrível, você, não, uma hora passa, vou tomar um chazinho e tal, e de repente, meu irmão, vem um AVC. É assim que a igreja está vivendo, não está dando atenção a alguns sintomas que está acontecendo no meio do povo de Deus, que está sinalizando que tem coisa errada no meio da igreja do Senhor. A igreja hoje, meu irmão, ela tem sofrido com esses sintomas, levando muitos a se tornarem em uma igreja morna, nem quente e nem frio. Porque o próprio Jesus diz, oxalá que fosse frio. Não quer ser quente, não, então seja frio. Mas esse maldito Aedes aegypti espiritual está conseguindo liberar esse vírus, essa enfermidade na vida da igreja, a ponto, meu irmão, da igreja estar se tornando morna. Isto é sintoma de que algo está errado e que algo está acontecendo em nossas vidas e que estamos perdendo a vida de Deus. Nessa virada de ano, meu irmão, a palavra de Deus aqui hoje é para nós nos atentarmos e entrarmos 2019 decididos a voltar para Deus.
Voltar para Deus, irmãos, e eu oro para que a igreja, não só Elionai, mas a igreja do Senhor, meu irmão, pare e comece a ter esse desejo. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Estamos perdendo a vida de Deus nas nossas vidas. Estamos perdendo, meu irmão, e não estamos nos apercebendo disso. Estava comentando com a pastora hoje, eu fui comprar uma água mineral para a igreja, e encontrei com um pastor amigo, que já há uns 3, 4 anos que eu não o via, embora ele tenha uma igreja, estava com uma igreja no Petrolândia, a igreja agora veio aqui para o lado de São Caetano. E uma grande igreja, o tamanho lá dá umas 2, 3 daqui desse espaço nosso. Eu encontrei com ele, dei um abraço, e ele falou: pastor, quero te fazer um convite. Como é que está lá o ministério? Como é que está a obra? Eu falei: amém, está benção, tal, vamos ter o culto da virada hoje. E ele estava lá preparando também, cheio de mesa, preparando um jantar para hoje. Falando: pastor, eu quero te fazer um convite, você não quer se reunir com a gente? Há um grupo de pastores se reunindo aqui em Contagem, ali no Riacho, no 3º sábado de todo mês. Aí eu falei: mas aqui, eu estou do lado de Betim e eu praticamente faço parte aqui do Compeb, embora eu não vou na reunião, eu quero ver se esse ano eu participo, mas eu não tenho ido na reunião, mas eu já fui até líder do Compeb e eu estou mais envolvido com o Compeb. Ele falou: não, pastor, não tem nada a ver com uma reunião de conselho, é uma reunião de pastores que estão preocupados com o que está acontecendo com a igreja. Pastores que não estão aguentando mais ver a igreja apática, uma igreja que não se envolve com Deus e nem com as coisas de Deus. Então nós sentamos, porque às vezes, pastor, sabe o que estava acontecendo? Eu estava pensando que só estava acontecendo comigo. E aí quando nós sentamos lá, com um grupo mais de 7, 8 pastores, todos eles falando a mesma coisa: a igreja está distante. Irmãos, quando você vê um pastor subindo no altar e falando assim: estou com camisinha aqui, é melhor vocês usarem camisinha, meu irmão, tem coisa errada. O diabo está, sabe, desculpa aqui, meu irmão, a dureza, reinando. E a igreja não está percebendo isso. Aí você vê um outro pastor, líder de Jó, falando assim: esse pastor devia ter deixado sobrar algumas lá para trazer para essa igreja aqui também, porque a moçada aqui está precisando também. O que está acontecendo com a noiva de Cristo? Porque no início de 2018, nós fizemos tantas promessas. Aí eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, é isso e aquilo. Estamos chegando ao final do ano. E eu choro diante de Deus, irmãos, por saber que Deus está falando essas coisas. É uma palavra de alerta para a igreja. E quando esse pastor falou: pastor, não estou chamando você para um outro conselho, não, porque é em Contagem também tem um conselho de pastores. Não é para montar outro conselho, não, é para a gente orar, é para a gente ouvir, sabe? E ali a gente está vendo que os pastores estão com o mesmo dilema. A igreja está à parte. A igreja não está querendo, parece que ir para o céu. A igreja enche, esvazia. Tem alguma coisa errada. Ele falando comigo, irmãos. E olha que essa mensagem já estava preparada. A igreja, querido, ela está doente, está enferma espiritualmente. Esses sintomas refletem nada mais e nada menos do que o afastamento da igreja de Deus. E a isto damos o nome de pecado. O pecado é que nos deixa debilitado. É o vírus da dengue, meu irmão, que te deixa amuado na cama. O pecado na vida do crente é que deixa ele totalmente debilitado. Então essa é a primeira pergunta. O Aedes aegypti espiritual, por acaso te picou? A segunda pergunta que eu tenho para você é: qual o maior problema da igreja hoje em dia? Então, qual é o seu maior problema? Qual está sendo o seu maior problema? Porque a igreja somos nós. O maior problema da igreja, querido, não é a presença do diabo. O maior problema da igreja não é a presença do inimigo, porque nós estamos careca de saber que ele está aí. Mas é a ausência de Deus. É o Deus desconhecido que a gente insiste em não querer conhecê-lo. Esse está sendo o pior pesadelo da igreja. Uma igreja que não está conhecendo o seu Deus. Vivemos em meio a uma geração que canta, que dança, que faz show,
mas que não sabe dobrar os joelhos em oração e arrependimento e se voltar para Deus. Uma igreja que quer ter a bênção de Deus. Meu irmão, você quer ver a igreja encher? É falar que vai ter campanha da prosperidade. É falar, vem que você vai ganhar carro, você vai ter casa, você vai ter... Vem. A igreja enche, meu irmão. Porque as pessoas hoje querem ter a bênção de Deus, sem calcular e desejar pagar o preço de servir a Deus. Porque querer a bênção é fácil, meu irmão, mas servir a Deus é outro 500. Servir a Deus como devemos servir. E é isso que está acontecendo com a igreja. A gente está vindo à igreja, a gente vem no culto, a gente quer servir a Deus, mas irmãos, a gente não está calculando que para ter a bênção tem um preço. Moisés, quando ele teve um encontro com Deus, que mudou a sua vida, a Bíblia fala que ele desceu daquele monte e o seu rosto brilhava, ao ponto que as pessoas nem conseguiam olhar para ele, tanto que brilhava. Ah, meu Deus. E aí tem muita gente assim, eu quero que o meu rosto brilhe como o de Moisés, eu quero ter essa unção. Mas ele teve que passar 40 anos no deserto, na escola de Deus, sendo preparado para poder entender por que o rosto dele ia brilhar. O povo quer a bênção, mas não quer a responsabilidade dessa bênção. Jacó foi o patriarca que Deus usou para formar 12 tribos, e que dessas 12 tribos ele levantaria a sua nação, Israel. Ele formaria a sua nação, o seu povo, a sua propriedade particular. Foi Jacó. Começou com Abraão, Isaac e o terceiro, Jacó. E de Jacó veio as 12 tribos. Mas você quer saber, meu irmão? Teve que ter um encontro com Deus. Ele teve que se voltar para Deus. Era um enganador, era um malandro, mas ele teve que se voltar para Deus. E no dia que ele voltou para Deus, saiu mancando. Saiu desconjuntado da presença de Deus. Mas a vida dele não foi mais a mesma. A vida dele mudou. E Saulo, o que dizer de Saulo, meu irmão? Antes de ser transformado em Paulo, o grande apóstolo, que Deus usou praticamente, meu irmão, para impactar a Ásia Menor. Mas Saulo, antes de ser transformado em Paulo, teve que cair do cavalo. Ficou cego por 3 dias, escuridão, trevas, 3 dias. Só depois de 3 dias é que ele voltou a ver. As escamas caíram do seu rosto e os seus olhos voltaram a abrir. Os olhos dele grudou, meu irmão, pregou, fechou, ele não conseguia enxergar. Você pode imaginar o desespero? Que terrível. Mas quando a escama cai, meu irmão, depois dessa experiência, irmãos, eu já caí do cavalo uma vez. Fiquei ruim. Fiquei todo desconjuntado. Meu Deus, como minhas costas doíam. Ninguém quer cair do cavalo. Os olhos se pregaram. Mas quando, meu irmão, voltaram a se abrir, ele já não era mais Saulo. Ele era Paulo, o qual Deus usou. Ao qual o próprio Senhor disse assim: não toquem nesse homem, porque este para mim é um vaso escolhido. Eu escolhi. A gente quer ser escolhido por Deus, meu irmão, mas não quer pagar o preço para essa escolha. Eram pessoas que tinham um encontro com Deus. Eu poderia citar vários outros aqui, que tinham vontade de viver o reino, de fazer a vontade de Deus. Isaías, meu irmão, ele foi um profeta que quando ele começou o ministério, ele não queria. Quando ele recebe o chamado, lá no fundo ele não queria. Mas quando ele vê a glória de Deus, quando ele vê anjos de Deus voando de um lado para o outro, querubins, serafins, meu irmão, ele olha para dentro de si, ele reconhece a miséria, o que ele era. E ele diz: ah, Senhor, o que eu sou? Eu não sou nada. E aí vem um anjo que sai da ponta do altar, vai até ele, com uma tenaz. Nessa tenaz, que era um grande alicate, tinha uma brasa viva que toca a boca de Isaías. Ele fala: fui purificado. Olha como estava Isaías.
o meu pecado, eu fui purificado. E aí, meu irmão, tudo muda na vida de Isaías. E aí vem um chamado. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Antes, Isaías ele não falaria isso. Mas depois de ter aquele encontro com Deus, meu irmão, de voltar a ter sede pela presença de Deus, de voltar a ter vontade, sabe, de obedecer, de agradar a Deus, ele pula na frente e fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Todo mundo quer ser a benção, quer receber a benção, meu irmão, mas ninguém quer mais fazer o reino de Deus, fazer a obra de Deus. Essa é a igreja que nós estamos vivendo nesse tempo. Era uma busca incessante pela sua presença e pela sua palavra. Pessoas comprometidas, Moisés, Elias, Eliseu e tantos outros, comprometidos com Deus que os chamou. E eles cada dia buscavam conhecer esse Deus e se submeter a esse Deus. Hoje existe um verdadeiro descaso por Deus, meu irmão. Um verdadeiro descaso por Deus, pelo reino de Deus, pela presença de Deus. Você quer um exemplo? O culto dessa segunda-feira foi marcado para as 22 horas. Meu irmão, 22h30 não tinha pessoa chegando ainda. O que mudou? Ah, pastor, não é um culto de domingo. É a tal da religiosidade. Não, se fosse domingo eu chegaria no horário. Mas já que é o culto da virada do ano, meu irmão, mas antes de ser culto da virada, é um culto a Deus. Mas aí o crente chega a hora que quer. Porque o que é isso, irmão? Descaso com um Deus que ele ainda não conhece, ainda é desconhecido para ele. Um verdadeiro descaso por um coração avivado. Ninguém mais está buscando avivamento, sabe? Um descaso em ser cheio do Espírito Santo. Quando eu falo que a coisa é séria, meu irmão, você encontra crente hoje que está na igreja há 10 anos e não é batizado do Espírito Santo. Você encontra crente dentro da igreja, meu irmão, não sei quantos anos. Ele fala: eu fui batizado no Espírito Santo, mas não manifesta um dom do Espírito Santo. Porque não está tendo busca, não está tendo interesse. Irmãos, e nada é mais triste de que um povo que foi chamado para ser luz do mundo perder a sua credibilidade no mundo espiritual. Não tem nada mais triste. E o pior, começa a servir de zombaria. E não é assim que a igreja está vivendo hoje, meu irmão. A igreja está sendo motivo de chacota aí na mídia, na boca do povo. Porque o diabo está conseguindo infiltrar, está conseguindo viralizar tanto a igreja, que a gente começa a ver uns absurdos no meio da igreja. E aí cai no Face, cai na internet, cai na mídia, cai na televisão, e aí nós nos tornamos, a igreja se torna a chacota da mídia, do povo. E olha, meu irmão, o verso 17, o que diz? Que os sacerdotes têm que começar no altar, que ministram perante o Senhor, começa pela liderança, chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando, dizendo: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Porque é exatamente isso, meu irmão. O povo lá fora já está percebendo que a igreja já não sabe o Deus que serve mais. Por isso que a igreja está caindo na chacota. Está servindo de piada. São uns videozinhos viralizando, meu irmão, no WhatsApp, no Face, e vai por aí, meu irmão, fazendo zombaria. Ontem a pastora estava me mostrando um vídeo, meu irmão. Me mostrou um vídeo, onde uma pastora caiu morta lá, não sei aonde, numa reunião lá. E aí falaram: ela vai voltar a viver se colocar dinheiro em cima. Vai colocando dinheiro em cima dela. Aí na medida que o povo ia colocando dinheiro, ela me dá uma mexidinha. Onde é que nós estamos chegando, irmãos? Este é o maior problema da igreja. Onde está o seu Deus? A primeira pergunta é: o Aedes aegypti espiritual, o diabo, te picou? A segunda: qual é o seu maior problema? E meu irmão, eu acho que o crente ele tem um grande problema. Quando alguém chega para ele e fala: onde é que está o seu Deus? Eu não estou vendo mais Deus na sua vida. Aonde está o seu Deus?
Terceira pergunta: quando o povo para de sonhar e lutar, o que acontece? Quando o povo para de sonhar e de lutar, o que acontece? A profecia, meu irmão, de Joel está inserida em um período indeterminado. O profeta Joel, quando você vai pesquisar, você vai procurar entender e ler a história, você vê que não tem um período. Tem profeta que a gente sabe exatamente qual o período que ele foi usado para profetizar. Joel não, é indeterminado o período. Mas certamente foi um tempo, isso é muito claro, em que o povo se afastou do Deus vivo e verdadeiro. Porque senão Deus não teria levantado Joel para liberar essa profecia, essa palavra. Os gafanhotos representam ondas de destruição, meu irmão, e desgraças sobre um povo afastado de Deus. E aí vinham os gafanhotos. Vinha uma enxame, passava, destruía, ia embora. E aí logo em seguida vinha outro enxame. O devorador, destruidor, cortador e o migrador. Com o acúmulo da desgraça do povo, o povo acaba perdendo a vontade de viver. Talvez seja por isso, não seria por isso. Tem um monte de gente aí dentro da igreja se suicidando. Perdeu os sonhos, perdeu o propósito de vida. Perdeu o apetite por uma vida diferente. Uma vida que vai impactar. O povo se acomodou, meu irmão. Por isso que Deus levanta Joel. O povo havia se acomodado com a desgraça e parou de sonhar. Ou seja, jogaram a toalha, pararam de lutar. E se nós não tomarmos cuidado, meu irmão, nós vamos seguir o mesmo caminho. O mesmo caminho. É muito bonito, meu irmão, na virada do ano, vem aquele espírito de emoção, aquela coisa, e a gente começa, sente aquele arrepio e tal, e fogos e aquela coisa, e aí eu começo a fazer juras e promessas. Isso é muito bonito, meu irmão. Mas não pense você que se você não tomar uma decisão, o diabo não vai deixar por menos, porque não vai. E na metade do ano, desiste. Na metade do ano, meu irmão, desiste dos sonhos, desiste do projeto, desiste do ideal, por causa dos problemas, por causa das crises, por causa das dificuldades. E aí, meu irmão, não é para te desanimar não, mas eu vou te dar uma notícia muito triste. A situação não vai melhorar. Porque, meu irmão, se você vai fazer votos, falando, Deus, agora vai. Esse ano eu vou orar mais. Eu vou ler mais Bíblia. Esse ano eu vou te adorar mais. Achando que vai ter menos problema. Achando que o mundo vai melhorar. Achando que crises vão passar. Meu irmão, você está vivendo em que mundo? Porque o mundo que nós estamos vivendo, meu irmão, tem que cumprir o que está na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala, a cada dia vai piorar. Só vai piorar. É por isso, mais do que nunca, é tempo de nos voltarmos para Deus. Por que mais do que nunca, pastor? Porque esse é o tempo do fim, meu irmão. Eu creio, meu irmão, eu creio na minha alma que essa palavra de Joel é para esse tempo. Teve uma repercussão naquele tempo, para Israel. Mas tem uma chave nessa profecia. Quando Joel nessa profecia fala assim, e nos últimos dias. E é para hoje, meu irmão. Estamos vivendo os últimos dias. E se nós não voltarmos para Deus, meu irmão, não sei o que vai acontecer. Então é o tempo de voltarmos para Deus. E como que se volta para Deus, meu irmão? É com arrependimento, é com choro, é com jejum, é com lamento, é na oração, é no quebrantamento. Porque Deus não consegue resistir a um coração quebrantado. É assim que nos voltamos para Deus. Onde existir uma porta de arrependimento aberta, vai existir as janelas dos céus abertas. Se houver porta de arrependimento aberta na sua vida, fica tranquilo. Janelas de bênçãos, janelas de propósito, de vitória vão se abrir sobre a sua vida. Deus, Ele é um Deus que abre janelas.
Está lá em Malaquias. Sempre haverá esperança de restauração. Talvez você está aqui nessa noite, no culto da virada, todo quebrado, todo dolorido, sentindo sintomas, dor nas juntas, desanimado, querendo ficar quieto, querendo orar mais, não quer mais ler Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, como profeta na sua vida. Onde houver esperança de restauração, é porque há sinal de quebrantamento. É só se quebrantar. É só desejar, é só querer. Isso vai mudar. Mas tem que partir de você, querido. Sempre haverá esperança de restauração quando nos quebrantamos diante de Deus. Deus não resiste. A oração, meu irmão, é a força mais poderosa da terra. Quando o povo ouve o clamor, quando Deus ouve o clamor do seu povo, meu irmão, nada segura esse povo. Nada segura. Quando Deus ouve o clamor de um povo quebrantado, Ele restaura todas as coisas. Restaura a sorte, restaura a alegria, restaura o ânimo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando o homem trabalha, ou quando o homem insiste em trabalhar, resultado, o homem trabalha. Só isso. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Seríamos muito mais sábios se orássemos mais e deixássemos Deus trabalhar. Então a primeira pergunta é: você já foi picado pelo Aedes aegypti espiritual? Segunda pergunta: qual é o maior problema da igreja hoje em dia? Terceira pergunta: quando o povo para de sonhar e de lutar, o que acontece? Desgraças. A quarta pergunta: você aceita o desafio para a sua vida no ano de 2019? Você vai aceitar o desafio de Deus para a sua vida para esse novo ano? Porque o profeta Joel, meu irmão, ele lança um grande desafio da parte de Deus para o povo de Deus. E o desafio foi: voltem-se para mim de todo o coração. Verso 15. Toque a trombeta em Sião. Anunciai, decretem jejum, convoquem uma assembleia santa. Irmãos, a coisa estava tão séria que a convocação, o desafio, foi até para as criancinhas que estavam mamando. Preste atenção no texto, não vou ler por causa do tempo. Aos que mamam, a coisa estava tão séria que até os recém-casados Deus fala: larga a lua de mel, sai da lua de mel, vem. O decreto foi muito sério. O desafio foi muito sério. O barulho da trombeta, meu irmão, ou do chofar, convoca o povo a despertar. Despertar do quê? Do seu sono e ir à luta. Quando eu falo ir à luta, meu irmão, quando você dobra o seu joelho diante do problema, você está indo à luta. Quando você começa a jejuar porque está passando pela crise, por isso você está indo à luta. Você está dizendo: esse vírus não vai me deixar na cama. Não sei se você já teve essa sensação. Quando você está gripado, normalmente seu corpo fica mole, você quer ficar na cama. Mas parece que quanto mais na cama você fica, pior fica. E aí você resolve sair com o corpo ruim, fazer alguma coisa. Quando você dá por conta, a gripe foi embora. Por que não agimos assim a nível espiritual também? Levante-se, desperte. Você está com medo? Porque o povo ficou com medo, meu irmão. Havia tanta desgraça. Os gafanhotos tinham feito uma destruição tão grande que o povo ficou com medo. Aí no verso 21 fala assim: não tenham medo, regozijem-se e alegrem-se. O Senhor vai fazer grandes coisas. Fala isso com o irmão do seu lado. Se alegra, meu irmão. O Senhor vai fazer grandes coisas. Se alegre. Aleluia. Às vezes, pastor, não estou tendo motivo para alegar. O Israel também não tinha não, meu irmão. Porque os enxames dos gafanhotos tinham feito uma destruição, uma devastação. Por isso que Deus fala: vocês estão com medo? Não tenham medo, mas se alegrem. Que a coisa mais difícil que tem, meu irmão, é você se alegrar no meio da devastação. Mas quando você conhece Deus, você consegue se alegrar em meio à devastação. Quem sabe, estamos terminando o ano cansados de ver tanta roubalheira, tanta corrupção, tanto engano, tanto falso profeta, falsos mestres, falsos pastores. Cansado de ver uma igreja que com as pessoas que não querem nada com Deus.
cansado da infidelidade. Às vezes você está terminando um ano assim, cansado, às vezes do casamento, cansado da sua própria vida. E isso está nos levando a perder o apetite por mudanças. Muitos acabando crendo que não vale mais a pena continuar lutando. Mas a trombeta, meu irmão, a trombeta de Deus está tocando nessa noite. E quando a trombeta de Deus toca, está nos chamando, está nos desafiando para nos voltarmos para Ele. Você aceita isso nessa noite? Não vamos confiar em carros, nem em cavalos, diz a palavra de Deus, mas vamos fazer menção do nome do nosso Deus. É confiar nele. Se você não tem condição de se voltar para Deus, meu irmão, então é porque você não confia nele. Não confia nele. A igreja, meu irmão, preste atenção nisso, pelo amor de Deus. A igreja é o último reduto para Deus soprar o seu espírito e levantar um povo que não se conforma, que não entra na forma desse mundo, mas que se levanta para lutar pelo poder do Espírito Santo. A salvação desse mundo, meu irmão, é Jesus, é sim, mas é através da igreja. Fala para o irmão do seu lado, a salvação desse mundo está na sua mão, fala com ele. A salvação desse mundo está na sua mão. É responsabilidade nossa. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. É nossa responsabilidade. E nós não estamos fazendo isso mais. É por isso que a igreja precisa se voltar para Deus, meu irmão. Em arrependimento, com choro, com lamento. Então, tem um então nesse texto que nós lemos. Versículo 14. Quem sabe, Deus passará e não deixará uma bênção para vocês. Então, quem sabe, Deus não passará. Olha o verso 19 que diz aí, olha o verso 19. O Senhor respondeu ao seu povo, estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Verso 25, vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto destruidor, o devorador, o cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais você será humilhado. Verso 28, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Eu creio nesse tempo. Eu creio nesse tempo. Eu creio. Porque se não for para mim viver esse tempo, que Deus me leve. Deus me tire dessa terra. Eu preciso viver esse tempo. E se eu tenho que retornar, eu vou retornar. Mas eu preciso entender que é um preço que eu preciso pagar. É um preço. Porque, meu irmão, as promessas são grandes. É muita promessa. Essa é a quarta pergunta que eu tenho para você. Você aceita o desafio, meu irmão, de Deus para a sua vida, para esse ano? A quinta, você deseja que Deus restaure sua sorte? Porque todos são convocados ao arrependimento. O texto diz, desde o ancião, aquele mais experiente na fé, até as crianças. Até as criancinhas, até as que estão sendo amamentadas, até o noivo e a noiva, recém-casados, todos. Sabe o que eu vejo nesse texto, meu irmão? Quando o texto, na profecia de Joel, fala, aqueles que estão sendo amamentados, aos recém-casados, volta, deixa a lua de mel. Eu vejo Deus falando assim, tem urgência, não há tempo mais, tenho urgência. Urgência. Deus, meu irmão, tem poder para restaurar a sorte do seu povo. Foi isso que ele fez. Mas Deus não vai restaurar a sorte de ninguém sem que antes haja uma volta para ele. Eu nunca li, meu irmão, na Bíblia,
em nenhum lugar, que Deus restaurou a sorte de Israel antes dele se voltar para Deus. E olha que Israel várias e várias vezes pisava na bola. Sim, mas sempre que voltava, é aí que Deus liberava a bênção. Então eu quero falar para você, Deus tem poder para restaurar a sua sorte nessa noite e começar um novo tempo na sua vida. E a última pergunta que eu tenho para você: como Deus vai fazer isso se o nosso coração anda distante dele? Como que Deus poderá restaurar a minha sorte, a sua sorte, se o teu coração anda distante dele? Porque Deus tem falado: este povo honra-me com os lábios, mas o coração tem andado distante de mim. É por isso que a gente vê no meio da igreja coisas, meu irmão, que é de arrepiar os cabelos. Coisas que são absurdas. Chegamos até a igreja, mas o coração está longe de Deus. A gente vem para o culto, o coração está tão longe de Deus que ele não tem nem responsabilidade para chegar um pouco antes para orar e falar: Deus, abençoa essa reunião, abençoa esse menino do louvor, abençoa o pastor que vai pregar. O coração está tão longe de Deus, meu irmão, que a gente vem cumprir um ritual religioso. Louvamos, mas não tem adoração. Oramos só para cumprir tabela ritualística. E a oração não passa do teto. Perder todos os privilégios, meu irmão, espirituais, é a maior de todas as calamidades na vida de um crente, na vida da igreja. Perder os privilégios espirituais é a maior desgraça na vida de um cristão. Meu irmão, pode estar tudo certinho na igreja: ar-condicionado, ventilador, bateria, teclado, eventos, shows, tudo pode estar certinho, mas se faltar o brilho nos olhos, se faltar fervor na alma, se faltar um coração de adorador, então certamente, meu irmão, é porque nós perdemos a presença manifesta de Deus. É tempo de retornarmos a rasgar o coração, não as vestes. Rasgar as vestes é fácil, mas é tempo, meu irmão, quando eu falo de um retorno, é de voltarmos a rasgar o coração. Rasgar o coração fala de dor. Rasgar as vestes, você rasga, amanhã você compra outro, você veste, tá tranquilo, compra até uma melhor. Rasgar o coração, meu irmão, quer dizer, você tem que morrer. Deixar de ser incrédulo e mundano e retornarmos a ter apetite espiritual pelas coisas de Deus. É só isso que Deus quer de nós. Retornarmos a oferecer sacrifícios de louvor. Retornar ao primeiro amor, como já foi cantado aqui. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e da nossa apatia espiritual. Retornarmos a restaurar o nosso culto a Deus é mais importante do que a restauração financeira. Restaurar, meu irmão, a nossa adoração a Deus é mais importante do que restaurar a nossa saúde física. Existe uma promessa da parte de Deus, querido, para aqueles que voltam a ter fome de Deus. Há uma promessa. E está lá no verso 28. Enquanto lá no verso 14 tem o então, no verso 28 tem o porém. Fala da promessa. Depois que tudo for restaurado, esse porém quer dizer depois, não tem o porém antes, mas depois que tudo for restaurado, ou seja, depois que eu retornar, depois que a igreja retornar, depois que Israel retorna, voltaremos como aqueles que sonham. Depois que voltarmos a ficar sedentos por Deus, certamente, porque Ele não é homem para mentir, Ele cumprirá as suas promessas. Restituir o que foi perdido. Virá a chuva seródia temporã sobre a sua vida. Chuva fala de bênção. Os seus celeiros vão transbordar. Aleluia. Derramarei do meu espírito sobre a tua carne. Os seus filhos vão profetizar. Ou seja, você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Até os velhos voltarão a sonhar. Os jovens terão sonhos. Até sobre os servos e as suas servas Deus derramará do seu espírito. Porém, precisamos retornar. Só depois de retornarmos, voltar a ter apetite por Deus, fome por Deus. Eu te fiz nessa noite 6 perguntas.
às vésperas da entrada do novo ano. Estamos já na iminência do novo ano. Você foi picado pelo Aedes aegypti espiritual, o diabo. Qual o maior problema seu? Qual é o seu maior problema? Falta de dinheiro? Não. Doença? Não. É a falta de Deus. Quando o povo para de sonhar, o que acontece? A quarta, você aceita o desafio de Deus para a sua vida, hoje, para esse novo ano que está entrando? E você deseja que Deus restaure a sua sorte? A última pergunta foi: como Deus vai fazer isso? Se o meu coração anda distante dele. Porém, depois que eu me retorno totalmente para ele, então ele se volta para mim trazendo as promessas dele. Aí eu tenho uma última pergunta para você. Quantos desejam que essas promessas se cumpram sobre a sua vida? Diga amém. Então fica de pé no seu lugar, meu irmão. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé. Aconteça o que for, meu irmão, Ele é Deus. Eu ia chamar você para orar por você aqui na frente, mas não vou fazer isso não. Sabe o que nós vamos fazer agora? Já está chegando a meia-noite. 2018 está indo embora. E é hora de nós entrarmos no ano do retorno. E já que vamos retornar, acho que não tem uma forma melhor de fazermos isso, senão de joelhos. Vamos receber esse novo ano. E diante de tudo que Deus te falou aqui, meu irmão, eu queria que você colocasse isso diante do Senhor. E começasse, meu irmão, a falar: Deus, eu quero retornar. E talvez você está sem força, você está desanimado, a junta está doente, está com dor, está sentindo os sintomas desses vírus terríveis. Mas fala com Deus. Se você se quebrantar, meu irmão, Ele não resistirá. E vai começar a mudar a sua sorte a partir de hoje. Eu creio que Deus vai fazer na vida dessa igreja nesse ano. Eu quero convidar você a se ajoelhar. Nós vamos orar. Eu queria que você orasse. E vamos agora entrar um novo ano falando com Deus. Falando com Deus.